Ele veio de longe, de Belo Horizonte, é isso? Tem um sotaquinho mineirinho. Já comeu pãozinho de queijo hoje, professor? Muito bom, eu estou morrendo de vontade de comer alguma coisa. Vamos lá. Então, olha, ele vai convidar durante a palestra dele a Aline Canissais. Ela é fisioterapeuta dermatofuncional, professora em pós-graduações, consultora a indústrias de equipamentos eletromédicos, tá? Ele que vai convidar. Agora, para falar sobre tecarterapia, reais conceitos, aplicabilidades, diferenças e técnicas inovadoras, eu vou convidá-lo. Ele que é especialista em eletroterapia, doutor em psicologia social. Por favor, Dr. Jones Eduardo Agni. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia. Bom Sério dia. mesmo que você chegou de BH quando? Na verdade, estou vindo de Porto Alegre. Você está vindo de Porto Alegre? Mas que festa é essa, gente? Indo para lá e para cá, será que a gente... Trabalhando? Trabalhando. Que coisa boa. Trabalhando. Professor, eu vou dizer como a gente diz em nossos palcos quando a gente está presencialmente. O palco é todo seu. Que bom. Tá bom? Fico muito agradecido. Tá bom? Muito obrigada, viu? Muito bem, muito bom dia. Você que está em casa nos assistindo nessa novidade. E temos aqui um assunto muito importante, que é um tema novo para muita gente aqui no Brasil, apesar de ser um recurso já utilizado há alguns anos em outros países, especialmente na Europa, que é a tecarterapia. Então nós vamos falar, nós temos aqui um tempo ótimo para a gente poder falar sobre os reais conceitos, aplicabilidades, diferenças, técnicas inovadoras. Então vamos começar e convido vocês que estão em casa para pegar aí o seu caderno, uma folha, uma caneta e anotando essas informações que eu tenho certeza que serão precisas para que vocês coloquem em prática num futuro muito próximo essa nova tecnologia que acaba de chegar para nós no Brasil e é um excelente recurso que nós podemos oferecer para as nossas clientes nos nossos atendimentos estéticos. Para que a gente inicie a fala de tecarterapia, nós temos que buscar uma palavra, uma terminologia que ela é fundamental. Talvez ela seja a essência da tecarterapia, a essência da radiofrequência, que chama-se diatermia, certo? Então, essa diatermia é ela que vai dar todo o conceito e todos os parâmetros para que a gente possa entender o que significa a tecarterapia. A diatermia, ela é um termo que já existe há aproximadamente 100 anos. Então, nós tivemos um fisiologista francês chamado Jacques d'Arsonval, que lá no início de 1910, 1915 mais ou menos, 1920, ele desenvolveu um equipamento que vocês estão acompanhando aí na tela. Esse equipamento ele é como semelhante a uma gaiola, toda ela de metal, onde passa por esse material metálico uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica ela tem uma frequência de pulsos muito grande. Tá? Quando essa corrente elétrica ela passa por todo esse material metálico que forma essa gaiola, isso acaba gerando um campo eletromagnético, certo? E a função desse campo eletromagnético é ele ser absorvido por diferentes células teciduais e transformar esse campo eletromagnético em um efeito térmico. Então, por que apareceu, por que se fez esse equipamento, por que ele vai gerar esse aumento da temperatura tecidual? É muito simples. Nós estamos agora num momento de pandemia. Então, sempre que nós formos entrar num supermercado, numa loja,
enfim, numa repartição pública, nós, antes de entrarmos, vamos medir a nossa temperatura para ver se nós estamos com a temperatura nos níveis normais ou não. Então, a ideia da diatermia é fazer um aumento da temperatura tecidual e que essa temperatura tecidual ela se eleve entre 2 e 4 graus centígrados acima do normal. Nós vamos chamar isso de febre fisiológica, certo? Então, a diatermia vai gerar uma febre fisiológica. Isso, talvez, no início, vai parecer um pouquinho estranho para nós, mas o que acontece? Quando a gente está com febre, né, nós temos aqui duas interpretações para a febre. Primeiro, a febre ela é um sinal de que alguma coisa não está bem no nosso corpo está sendo agredido por algum agente estranho. Então, a febre ela é uma resposta que se tem a esse corpo estranho, ou seja, é uma resposta de defesa. O nosso corpo ele aumenta a corrente sanguínea, com isso aumenta os nossos agentes de defesa, glóbulos brancos, né? Aumenta a oxigenação para defender desse agente agressivo. Então foi por isso que o D'Arsonval acabou fazendo essa máquina, que é essa gaiola, e muitas doenças, né? Muitas doenças orgânicas, de órgãos e sistemas, problemas respiratórios, problemas intestinais, problemas musculoesqueléticos, eles eram tratados com o aumento da temperatura tecidual com uma temperatura controlada. Então ele acabou fazendo esta gaiola e o paciente entrava, se posicionava dentro dela e esse campo eletromagnético acabava aumentando a temperatura nos níveis controlados, tá certo? E com isso se aumentava o efeito de defesa corporal do paciente. Mas isso foi há mais ou menos 80 anos atrás. Então, quando a gente estiver falando de diatermia, nós estamos falando de um recurso terapêutico que vai aumentar a temperatura, e nesse caso nós temos que entender que é uma temperatura endógena. O que significa isso? O campo eletromagnético ele promove um aumento tecidual de dentro para fora, de dentro do organismo para fora, e não de fora para dentro. Então nós vamos chamar isso de temperatura endógena. E essa temperatura endógena, ela deve ser mais localizada do que essa gaiola, né? E também ela tem que ser controlada, e para isso ela vai produzir efeitos regenerativos. Então essa é a nossa peça inicial para que a gente possa entender por que nós estamos falando e por que nós estamos recebendo no Brasil essa nova tecnologia que chama-se Tecar terapia. Então existe uma diferença entre calor endógeno e calor exógeno, né? Nós vamos trabalhar com a radiofrequência e com a Tecar terapia com calor endógeno, que é a hipertermia tissular induzida, ou seja, nós vamos aumentar a temperatura dos tecidos induzidos por um campo eletromagnético. Só para ter uma ideia, quando se eleva a temperatura corporal dos níveis normais, nós elevamos aí em torno de 3, 4 graus, ocorre praticamente uma duplicação do aporte sanguíneo para o local onde nós aumentamos a temperatura. Então essa é a ideia fundamental da Tecar terapia, aumentar a temperatura de forma endógena, localizada e de uma temperatura controlada. Por isso que a gente sempre vai comentar e vai solicitar para os colegas que busque produzir uma regeneração celular e não simplesmente uma recuperação celular, certo? O alvo da diatermia na estética, especialmente falando em flacidez de pele, nós temos como alvo o fibroblasto e não simplesmente o colágeno. Quando nós estamos estimulando um fibroblasto, nós estamos estimulando a produção de colágeno mais elastina. É aí que vem, então, a regeneração celular.
Quando nós estamos falando desses recursos de diatermia, nós estamos falando de aparelhos que trabalham com correntes elétricas, com pulsos elétricos, com frequências muito elevadas. Então, um campo eletromagnético, ele vai apresentar frequências acima de 450 mil Hz, né? Podendo chegar a milhões de Hz, dependendo do equipamento. Então, só para fazer um contraste, né? Quando nós estamos usando lá uma corrente russa para fazer uma contração muscular, nós vamos selecionar no equipamento que frequências muito baixas, 10, 8, 20, 40, 80, 100 Hz, não é isso? Agora nós estamos falando de frequências acima de 450 mil Hz. Então esse campo eletromagnético, que são as correntes de alta frequência, podem produzir dois efeitos, né? Um efeito térmico e um efeito eletroquímico. O que é interessante no efeito eletroquímico? O efeito eletroquímico, nós temos uma situação de atermia, ou seja, de não produzir aquecimento, somente as trocas bioelétricas teciduais. Isso é muito importante. Então veja que aqui já tem uma novidade para nós na TCAR terapia, que se diferencia um pouco da radiofrequência, né? A radiofrequência, os aparelhos de radiofrequência, sempre serão usados com efeitos térmicos. A TCAR terapia, ela pode ser usada produzindo efeitos térmicos semelhantes à radiofrequência e também produzindo efeitos atérmicos, ou seja, efeito eletroquímico, sem a necessidade de produzir o aumento da temperatura tecidual. Isso é muito importante, porque nós podemos usar a TCAR terapia nos tratamentos de pós-operatórios estéticos imediatos, que isso a gente não consegue fazer com uma radiofrequência. Muito bem. Então, vamos também buscar um pouquinho de conhecimento, que fica muito mais fácil para nós, é fazer a diferença da transferência de temperaturas, né, produzidas entre os equipamentos e alguns outros agentes. Então, as diferenças entre conversão e condução térmica. A conversão é aquela que produz o aquecimento endógeno, que é onde está a radiofrequência, onde está a TCAR terapia. Então, nós temos aqui como um exemplo domiciliar um forno de micro-ondas, tá certo? Então, o forno de micro-ondas é um equipamento de radiofrequência. Nós temos que lembrar que toda vez que nós colocarmos um alimento no forno de micro-ondas, para que esse alimento aqueça ou cozinhe, esse alimento tem que ter água nele. Não pode ser um alimento seco, porque não vai funcionar. Eu vou chamar a atenção daqui um pouquinho, que quando nós vamos trabalhar uma flacidez de pele, o resultado será muito mais significativo se a pele estiver hidratada. Se eu tiver uma pele glicada, uma pele desidratada, os resultados com os equipamentos de alta frequência, como radiofrequência e TCAR terapia, os resultados não serão bons. Por quê? Porque está faltando água nos tecidos para gerar a conversão, a transformação do campo eletromagnético em calor. E condução é o aquecimento exógeno, é aquele aquecimento que ocorre de fora para dentro. Então nós temos aí um exemplo, que vocês estão vendo aí na foto, que é uma bolsa de água quente, não é isso? A bolsa de água quente, tanto é que vocês estão observando na imagem, que tem uma toalha entre a bolsa e a pele do paciente. Por quê? Porque essa bolsa vai estar com 50, 55 graus. Se eu colocar essa bolsa diretamente na pele do paciente, o que vai acontecer? Vai queimar a pele do paciente, não é isso? Então nós temos um aquecimento exógeno, um aquecimento por condução. Ele primeiro aquece os tecidos superficiais e depois aquece os tecidos profundos. Ao contrário da TCAR terapia. A TCAR terapia, ela primeiro aquece o tecido profundo e depois esse aquecimento vem dissipando para a pele. Ou seja, ela protege a epiderme do grande aquecimento da derme. O que é ao contrário, o que acontece ao contrário com a bolsa de água quente. Então, só para ter esse conhecimento, assim que nós vamos falar, você vai ler num livro, vai ler num artigo, vai estudar e muitas vezes pode ter
esses conceitos de conversão e condução térmica dentro dos equipamentos. Muito bem? Então, nós temos que fazer um grande mapeamento aqui, que são as respostas fisiológicas da diatermia. Eu vou insistir bastante com essa terminologia diatermia, né, porque ela é a base do entendimento da TCAR-terapia, ela é a base do entendimento da própria radiofrequência. Então, nós estamos produzindo um aquecimento tecidual de forma controlada. Essa palavra aquecimento ou a temperatura controlada, isso vai ficar muito firme com a TCAR-terapia. A TCAR-terapia não é aparelho para produzir aquecimento com temperaturas extremas. Tá? O aquecimento que a TCAR-terapia vai produzir, ele está na faixa de 42, 43, 44 graus centígrados. Não é aparelho para chegar a 50, 48, 55 graus. Então, isso é uma grande diferença que nós temos da TCAR-terapia para os outros equipamentos de alta frequência. Então, quais são as respostas fisiológicas que nós podemos ter? Incremento da temperatura tecidual, né? Tudo temperatura controlada. Com isso, nós temos um aumento do fluxo sanguíneo, uma vasodilatação. Nós temos o aumento do fluxo venoso e linfático. Com isso, nós conseguimos trabalhar também a redução dos edemas. Nós temos a ativação do fator de crescimento de fibroblasto. Essa é importante porque, a partir daí, nós conseguimos produzir elastina e colágeno, que é muito bom para tratamento de flacidez de pele. Aumentamos a extensibilidade do colágeno, que é excelente para os processos de fibrose. Aumenta o metabolismo celular, porque isso leva à lipólise, à diminuição da gordura localizada. Melhora as propriedades físicas teciduais, então a bioeletricidade para o músculo. Com isso nós temos ativação de mediadores analgésicos, reduzindo a dor, relaxamento muscular. Então nós temos, com um equipamento de TCAR-terapia, inúmeras respostas fisiológicas que vão dando para nós as indicações, as principais indicações que o equipamento pode oferecer. Então, de uma forma assim mais generalizada, né, nós podemos indicar a TCAR-terapia para a flacidez da pele facial e corporal, para as fibroses recentes e tardias, para tratar cicatrizes e aderências, para tratar as diferentes situações do aspecto celulítico, né, que quando for falar de celulite, eu gosto de falar de aspecto celulítico, mas de uma forma mais específica, vou falar de PEF, né, paniculopatia edemato-fibroesclerose, para diminuir a gordura localizada, para diminuir os edemas, para os tratamentos musculoesqueléticos, como dor, liberação miofascial, fibromialgia, dores articulares. Então, um equipamento de TCAR-terapia, ele é um equipamento que não é usado exclusivamente na estética. O equipamento de TCAR-terapia é um equipamento utilizado também nas lesões musculoesqueléticas, na reabilitação de alguns tecidos musculoesqueléticos e também na parte da estética, tá certo? Então, nós temos que começar a entender também que nós temos um equipamento que ele tem uma ação de abrangência, né? Indicações mais amplas do que simplesmente uma radiofrequência. Muito bem. Então, a diatermia, né, ela vai dar origem para a terminologia de radiofrequência e a TCAR-terapia, e com isso nós vamos encontrar vários aparelhos aí onde se utiliza essa terminologia da diatermia. Por exemplo, quem é um fisioterapeuta já ouviu falar, já usou, talvez até use, mas na faculdade já deve ter utilizado, um equipamento de micro-ondas, um equipamento de ondas curtas, né? E também os aparelhos de radiofrequência e TCAR-terapia. Então, esses equipamentos, eles estão envolvidos, né? Eles são frutos do conceito de diatermia, tá certo? Muito bem. Então, a TCAR-terapia, o que significa a TCAR-terapia? A TCAR-terapia, ela vem de uma união de conceitos
que significa transferência elétrica capacitiva e resistiva, tá certo? A TECAR terapia, ela é a base da radiofrequência terapêutica. Quando surgiram os aparelhos de radiofrequência, já existia a TECAR terapia, isso especialmente na Europa. O Brasil aqui, ele não se usava o equipamento de TECAR terapia. Agora nós temos essa satisfação, essa grata satisfação de estarmos recebendo, né, nossas clínicas, equipamento nacional de TECAR terapia, né, que eu tenho certeza que ele vai contribuir de uma forma assim, muito significativa para os tratamentos dentro das clínicas, tanto da estética quanto das clínicas de fisioterapia, lá para atendimentos de lesões musculoesqueléticas. Então nós vamos, para dar o conceito de TECAR terapia, ele vem das ponteiras, né, dos aplicadores do equipamento. Então as ponteiras, o equipamento tem que oferecer, né, 2 tipos de ponteiras diferentes, que são as ponteiras capacitiva e resistiva. Através dessas ponteiras que nós vamos fazer a transferência, o que vai acontecer, a transferência do campo eletromagnético da máquina para o paciente. Tá certo? Então, transferência elétrica capacitiva e resistiva, TECAR terapia. Então, vem desses 2 aplicadores, capacitivo e resistivo. Por que nós vamos utilizar quando é que nós vamos utilizar esses aplicadores? O modo capacitivo, ou aplicador capacitivo, tá, ele gera um aquecimento mais superficial. Ele gera um aquecimento a nível de derme, a nível de tecido subcutâneo, às vezes até chegando num músculo muito superficial. Quando nós vamos trabalhar mais a parte músculo-esquelética, a parte da fisioterapia, o ombro, o joelho, a coluna, então nós precisamos gerar um aquecimento controlado em estruturas mais profundas, liberando a pele desse excesso de temperatura. Então nós vamos ter que usar, nesse caso, o aplicador resistivo. Então entra a TECAR terapia com aplicação resistiva, tá certo? Então são essas 2 diferenças que nós temos nos aplicadores. Um aplicador mais voltado para a estética, o capacitivo, e um aplicador mais direcionado para as lesões musculoesqueléticas, que é o resistivo. Muito bem? Ótimo, então vamos seguindo lá. Isso aqui é fácil. Nas aplicações, nós podemos usar da mesma forma como se fosse uma radiofrequência. Então nós temos um modo monopolar, certo? No modo monopolar, nós temos uma placa de retorno e nós temos o aplicador principal, o aplicador ativo. Então esse aplicador ativo, ele vai ser ou o capacitivo ou o resistivo. Depois nós temos que também entender uma outra diferença, é que o meio de condução para uma TECAR terapia não são os mesmos meios utilizados para a radiofrequência. A radiofrequência a gente utiliza gel, utiliza gel glicerinado, utiliza glicerina. Para uma TECAR terapia, nós precisamos de um creme eletrolítico especial. Isso geralmente o fabricante da máquina vai liberar, vai entregar junto com a máquina e depois vai vender, né, dentro da necessidade de cada consumidor, esse creme. Então a gente não utiliza os mesmos transdutores que existem na radiofrequência, tá certo? Então existe um creme especial. Esse meio condutor eletrolítico, ele deve ser colocado tanto na placa de retorno, quanto na região que nós vamos aplicar o eletrodo capacitivo ou o eletrodo resistivo, tá certo? Isso vai servir para todas as modalidades da TECAR terapia. Existe também uma outra técnica chamada técnica hands-on. Nessa técnica hands-on nós podemos ter
dois modos de fazer a aplicação, né? Que são as técnicas de movimento, são as técnicas de, eu gosto de chamar isso aqui de técnica dinâmica, que é já interessantíssimo. Nesse caso, nós vamos utilizar dois aplicadores, tá certo? Esses aplicadores, eles podem ser os dois capacitivos ou um capacitivo e o outro resistivo. Se os dois forem capacitivos ou resistivos, os dois devem fazer movimentos. Então, o aplicador será movimentado simultaneamente pelo profissional que está fazendo o atendimento. Então, isso nos dá uma abrangência de área muito grande, né? Bem maior que se eu tivesse só um aplicador monopolar, que geralmente a gente está fazendo com o equipamento de radiofrequência. Então, a Tecar Terapia já tem uma outra grande vantagem, né? Nós temos uma área maior de trabalho e é muito interessante porque é um trabalho de movimento, é um trabalho de toque também no paciente, tá certo? Também nós temos uma outra situação, uma outra modalidade dentro dessa técnica, que é deixar um eletrodo fixo e o outro eletrodo em movimento. Então, esse eletrodo fixo vai fazer o papel da placa de retorno. Então, esse eletrodo deve ser um pouco maior do que o eletrodo aplicador. Então, esse eletrodo fixo, ele se coloca ele numa região distante, mas não muito distante da área que eu vou trabalhar, um pouco mais próximo. Um eletrodo fica parado e o outro eletrodo fica em movimento. Isso também serve tanto para a parte estética, quanto também para a parte da reabilitação músculo-esquelética. Essa técnica ela é muito bacana e a empresa HTM foi muito feliz em construir esse equipamento, colocando todas essas possibilidades terapêuticas, todas as possibilidades de uso desse recurso que eu digo para vocês, vai modificar com certeza os seus tratamentos dentro das suas clínicas. Vai dar uma amplitude tão grande, tão importante, que tenho certeza assim, que vocês vão ficar muito felizes e muito contentes na hora que estiverem fazendo toda essa, utilizando todas essas disponibilidades que a máquina está oferecendo para nós dentro da clínica. Existe uma outra técnica, que essa também é importantíssima, essa é muito bacana, que chama-se a técnica hands-free, tá? Que são as mãos livres. Nesse caso, a máquina disponibiliza duas pulseiras, tá? Que são conectadas na máquina. Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos passar, né, o nosso creme eletrolítico na região que vamos trabalhar e vamos massagear as mãos, né? Vamos fazer, por exemplo, ou uma massagem drenante, que eu posso fazer uma drenagem manual, mas utilizando agora um campo eletromagnético que vai se associar aos movimentos da mão. Essa técnica hands-free, essa técnica das mãos livres, ela é muito bacana, porque essa também é uma técnica que eu vou poder utilizar especialmente nos pós-operatórios imediatos e recentes, onde nós não precisamos agregar uma temperatura, né? Não precisamos agregar um aumento da temperatura tecidual, e sim simplesmente um efeito eletroquímico associado aos movimentos da mão. Isso pode ser feito um tratamento corporal, é muito bacana fazer um tratamento desse também facial. Essa técnica aqui ela é fantástica, sensacional. Vocês vão adorar assim, a hora dos resultados e a satisfação do paciente no momento que estiverem recebendo essa técnica, tá bom? Bem, e ainda existe, veja que o equipamento ele está recheado de novidades e de situações para nos dar assim um tratamento riquíssimo em diferentes situações dentro da clínica, né? E ainda nós temos então o tratamento com placas fixas, que são essas placas grandes, né? Que serão distribuídas no corpo do paciente. Aqui pode ser tratado aí um aspecto celulítico. Dentro do aspecto celulítico pode ser um edema, pode ser uma flacidez, pode ser uma fibrose.
Ou seja, nós temos inúmeras situações onde podemos utilizar essas placas fixas. Então, esse é mais ou menos assim os recursos que nós temos da Tecar Terapia, certo? Mas tem uma outra coisa muito importante também, que a gente vai observar durante a prática, é que esse equipamento, né, o equipamento chamado Tecar e da HTM, esse equipamento ele superou a toda expectativa. Por quê? Porque ele não é só Tecar Terapia, ele é um aparelho de radiofrequência. Se você quiser os eletrodos de radiofrequência, inclusive eletrodos de 10 pontas, eletrodos de 4 ponteiras, 3 ponteiras, bipolar, tudo de radiofrequência, tratamento íntimo, tem eletrodo específico para tratamento íntimo também. Então você está comprando uma máquina que, vou repetir para vocês, ela é uma clínica portátil, certo? Só ter um eletroestimulador depois separado, mais essa máquina aqui, você já tem praticamente uma clínica. E eu fiquei também muito entusiasmado, já recebi a minha máquina, já estou trabalhando com ela, e ela está dando assim resultados sensacionais. Você poder ter essa opção de escolher, né, olha, eu vou fazer Tecar Terapia, ou eu vou fazer radiofrequência, vou fazer uma drenagem com efeito atérmico, é muito bacana, muito bacana. Muito bem, voltamos ao nosso tema aqui. Indicações estéticas, facial e corporal. Então, o sistema TEC, né, que é a Tecar Terapia, vamos indicar flacidez, fibrose, lipedema, lipose. Eu estou falando agora aqui mais específico aqui para a parte da estética. Tá? Então vamos lá. Tecar Terapia. Olha que interessante a máquina. Ela vai te fazer, ela pode te dar duas opções. Ou você entra no modo contínuo, entra no modo pulsado. Isso é bacana, hein? Então você vai lá. Por que eu quero o modo contínuo? Eu quero produzir um efeito térmico. Que efeito térmico é esse? Temperatura controlada. Ou seja, você nunca vai queimar um paciente com uma Tecar Terapia. Nunca. Porque é uma máquina que ela foi feita para chegar aos 43, 44, 45 graus. Que é a temperatura essencial. Eu não preciso mais do que essa temperatura para uma flacidez. Tá certo? Então isso também tem que ter bastante cuidado. Então vamos lá. Modo contínuo. Efeito térmico. Certo? Efeito térmico. Para que eu vou usar efeito térmico? Flacidez cutânea, adiposidade, fibrose, contraturas musculares, dores. Modo pulsado. Efeito atérmico, efeito eletroquímico. Agora não vai aquecer, é somente modificações eletroquímicas teciduais. Quando que eu vou usar ela? Pós-operatório imediato e recente. Eu não posso fazer isso com radiofrequência. Tá? Drenagem linfática, lipedema. Puxa vida, só aqui nós já temos praticamente todos os tratamentos corporais e faciais. Então, olha, se dizer para vocês, a máquina, essa Tecar Terapia aqui, a marca essa Tecare, né, da HTM, ela é fantástica. Olha, vocês têm certeza, quem ainda não adquiriu a máquina, procure um revendedor, faça um experimento, utilize, mas você vai ver assim, quantos recursos vocês terão para oferecer para as suas clientes na sua clínica, tá certo? Então, sempre lembrando que o tratamento sempre é uma temperatura controlada, né, para estimular um fibroblasto, produzindo aí, colágeno e elastina. É isso? É assim que nós fazemos a regeneração da pele. Uma outra coisa importante é que a velocidade de elevação da temperatura tecidual, ela não é rápida. Vocês vão lembrar que quando se tem uma radiofrequência, a radiofrequência, ela, às vezes até com uma potência muito baixa, ela aumenta a temperatura muito rápido. Isso não é nada bom, né? Porque isso leva a um sofrimento da epiderme e um não aquecimento suficiente para a derme. Então, se você tem uma radiofrequência que ela tem um aquecimento muito rápido, eu te aconselho a sempre trabalhar com uma potência bem mais baixa. Deixa esse aquecimento ser mais lento. Com a Tecar Terapia, isso é natural.
A tecar-terapia, o aquecimento dela é progressivo, é lento, até chegar na temperatura terapêutica dos 43, 42, 44 graus. Isso vai levar vários minutos para chegar. Por isso que o tratamento ele é muito bacana e com os resultados muito interessantes. Então, nós temos diferenças, né? Quando a gente usa temperaturas excessivas ou temperaturas dentro da normalidade. Então, até 44, 45 graus, nós protegemos a HSP 47, estimulação de colágeno e elastina, proteção da derme e da epiderme, isso é muito interessante, tem efeito fibrinolítico, produz uma drenagem linfática, é lipolítica, temperaturas muito agressivas, destrói a proteína de choque térmico, HSP47, desestruturação de outras proteínas, agressão à epiderme, congestão microcirculatória, aumento de fibrose. Então tem que ter muito cuidado com agressões térmicas produzidas pelos equipamentos de diatermia, tá certo? O que a nossa tecar-terapia trabalha é nessa temperatura controlada, essa temperatura que vai aí, que está mostrando para vocês, até 44, 45 graus, certo? Então sempre lembrando que quando vocês vão atender um paciente, especialmente para flacidez, tanto com radiofrequência como com tecar-terapia, ultrassom, laser, luz pulsada, lembre de uma coisa, os resultados melhores só vão acontecer quando essa pele estiver desglicada e quando essa pele estiver hidratada. Não adianta, tem coisas na anestésia que são mitos. Tem pessoas que acham que vão tomar 3 litros d'água antes de fazer uma radiofrequência vai hidratar a pele. Não vai hidratar. Uma pele, se estiver glicada, tem que desglicar essa pele, né? Nós temos que colocar moléculas de água no momento da aplicação. Por isso que eu deixo aí para vocês como dica esse produto que está aparecendo chamado Aquadip, certo? Esse produto ele é o único no Brasil que tem um poder de desglicação e hidratação imediata. A gente sempre usa ele 2, 3 minutos antes de fazer esses equipamentos que nós citamos aqui, tecar-terapia, radiofrequência, laser, luz pulsada e até ultrassom. Muito bem. Cuidado também com o excesso de temperatura sobre a parte facial, porque nós temos na face, nós temos as camadas de gordura superficial, subdérmica, e nós temos também as camadas de gordura profunda, que devem ser preservadas. Então a gente tem que ter muito cuidado nos tratamentos, para não exagerar na repetição e também na dosificação da temperatura nos tratamentos faciais em especial. Correto? Então, só aqui para fazer uma diferença para você, se o indivíduo tiver uma composição facial com mais edema, com mais adiposidade, veja como um recurso térmico, né, produzido por uma tecar-terapia ou por uma radiofrequência, os resultados são muito interessantes. Agora, se nós tivermos um paciente que tem uma redução das adiposidades superficiais e profunda, eu não posso exagerar nos tratamentos, eu não posso exagerar na dosificação e na repetição dos tratamentos. Por isso que não se tem protocolos de tecar-terapia, de radiofrequência facial de 10, 12, 15 sessões. Os tratamentos são de 4, 5, 3 sessões, desde que a pele esteja hidratada e desglicada, tá certo? Toda vez que eu for utilizar uma tecar-terapia, toda vez que eu for utilizar uma radiofrequência facial para uma flacidez de pele, nós estamos estimulando lipólise, sempre. E tem horas que essa lipólise não deve acontecer. Por isso tem que ter muito cuidado nesses parâmetros que a gente tem sobre a repetição exagerada desses equipamentos, especialmente de uso facial. Beleza? Nas papadas também nós temos muitos resultados. E aí é muito interessante a técnica também das pulseiras, né, que nós podemos fazer as drenagens, a utilização, ou então da técnica monopolar. Bem, pessoal, um tratamento que é muito significativo e muito interessante são
as fibroses e aderências ocasionadas por cirurgias plásticas, né? Isso tanto corporais quanto faciais. Então, quando eu estiver falando aí da parte facial, avaliar bem em que época nós estamos pegando esse paciente para saber se nós vamos usar um efeito térmico ou um efeito atérmico. Não é isso? Por isso que nós temos o modo contínuo e o modo pulsado da nossa TECAR terapia. Nas fibroses corporais, então também da mesma forma que a facial, avaliar se essa fibrose, o tecido já está fibrosado, então tem que trabalhar com cuidado nessa temperatura, tem um efeito térmico moderado, e se nós estivermos aí num processo cirúrgico, num pós-operatório imediato ou recente, nós vamos trabalhar sempre com um efeito atérmico. E aí você tem essa diversidade de modos de aplicação, né? Essa diversidade de usar com a massagem, com a pulseira, ou de usar com os dois aplicadores no modo dinâmico, ou fazer simplesmente um modo monopolar. Tá bem? Bom, vou deixar para vocês aqui os meus contatos, certo? Vai lá dar uma curtidinha no meu Instagram, nós temos lá também o Facebook, nós temos o e-mail, eletroterapia@gmail.com, nós temos ali o nosso site, eletroterapia.com.br, onde nós temos os 2 livros atuais aí à disposição de vocês. E a partir de hoje, esse livro Eletroterapia na redução da gordura localizada, esse livro está com uma promoção sensacional lá no nosso site. Esse livro, a partir de hoje, ele está somente R$ 99,00, pode dividir ele até 3 vezes, e se fizer no boleto tem um desconto ainda maior. Tá? Então entra no nosso site e que vocês terão acesso aí a esses 2 livros e também aos cursos online. Tem um curso online sobre TECAR terapia, radiofrequência e criofrequência, e também de eletroterapia estética. Bom, eu vou chamar agora aqui a nossa colega, a doutora Aline, que ela é a representante, a nossa técnica de orientações, de manuseio dos equipamentos da HTM, e eu convido então a doutora Aline agora para fazer uma demonstração das práticas que o equipamento oferece e falar um pouquinho também mais sobre esse novo equipamento. Olá, estão conseguindo me ouvir bem? Jones, muita gratidão por essa palestra incrível, realmente foi maravilhosa. Tenho certeza para todos que estão em casa, também estava acompanhando, extremamente rica de informações, né? Muitas das dúvidas sendo tiradas nesse momento. E nós estamos aqui para isso, para auxiliar você, profissional da estética, a conhecer melhor cada uma das energias que a gente trabalha, porque esse é o fundamento, conhecer a tecnologia, como a energia funciona, relacionar diretamente com a prática e, a partir disso, trazer o melhor para os nossos pacientes. E, principalmente, quando nós estamos falando numa tecnologia já bastante fundamentada, como o professor Jones falou. Então, muita gratidão por todo o conteúdo. E me coube hoje a função de trazer para vocês também a questão da prática. Nós sabemos que muitas são as dúvidas, eu que fico aí de frente, né, na linha de frente, tanto da indústria, como também atuando como professora em cursos de pós-graduação. Nós percebemos muitas vezes a dificuldade do profissional em executar a prática, né? Então, inicialmente parece algo assustador, será que eu vou conseguir? Mas hoje os equipamentos, eles realmente acabam sendo bastante fáceis na sua usabilidade, né? Inclusive, esse acaba sendo o papel de nós, como profissionais da área, que atuamos dentro da indústria, a trazer essa facilidade de manuseio. Então, claro que aqui eu gostaria de expor para vocês, como o professor Jones disse, e mostrou todas as possíveis técnicas, né, com o uso desse tipo de equipamento. Gostaria de mostrar tudo para vocês, mas nós temos um curto prazo de tempo aí. Então, mostrar rapidamente como seria um preparo desse paciente, né? Preparo do equipamento e, a partir disso, uma demonstração rápida de uma técnica em região abdominal.
a técnica bastante convencional da tecarterapia, mas vale lembrar que um dos grandes diferenciais realmente acaba sendo a aplicação hands-free. E a hands-free justamente trazendo muito da terapia manual aí para os nossos atendimentos e fazendo parte, inclusive, de todo esse procedimento. Então, espero que vocês gostem dessa pequena demonstração e nós estaremos sempre à disposição para toda e qualquer dúvida, mas eu converso com vocês melhor no final. Bom, vou me preparar aqui. A paciente já foi previamente higienizada. Todo o cuidado, todo o critério, né, nesse momento em relação à nossa proteção e à proteção do nosso paciente. Equipamento também higienizado. Trouxe aqui para vocês, então, conhecerem o TCare. Como o professor Jones disse, é um equipamento de tecarterapia e radiofrequência. Radiofrequência no seu modo bipolar, multipolar, com vários bipolares no aplicador, sejam eles capacitivos ou resistivos, e também a técnica monopolar, ok? Aqui nós temos o equipamento, os acessórios que eu vou utilizar para a prática, eu já posicionei, ok? Que são os 2 aplicadores da técnica hands-on, onde aí eu não vou usar a minha mão como meio de condução dessa energia, mas sim o próprio transdutor. Então, o preparo do equipamento aqui ele é bastante simples. Como eu vou utilizar, então, 2 aplicadores, eu não vou fazer o uso da placa dispersiva. E eu vou posicionar, então, justamente para conseguir fazer essa aplicação, esse primeiro adaptador, porque aqui seria a aplicação da radiofrequência convencional. E como eu trabalho com esse plug médico, né, a gente precisa de um encaixe especial aqui. Esse aplicador foi o que eu acabei de posicionar, ok? Que é o aplicador tamanho 70 milímetros, em disco, né? A colocação ela é muito simples. Eu sei que tem bastante gente que gosta desses detalhes, por isso que eu quis mostrar. São aplicações, né? São aplicadores disco, ponteiras. E aqui eu vou posicionar o outro, que seria o mesmo local, por exemplo, que eu posicionaria uma placa dispersiva, caso eu fosse realizar somente com um aplicador. E aqui, até para vocês conhecerem, né, o aplicador resistivo, que o professor Jones falou, também a colocação da mesma forma. E aqui nós temos o aplicador resistivo, tá? Então, aqui eu vou trabalhar a técnica capacitiva e resistiva ao mesmo tempo, trabalhando tecidos profundos e superficiais. O equipamento já preparado, aí eu preparo o meu paciente. Antes de colocar, de posicionar o creme eletrolítico para esse tipo de aplicação, como muito bem explicado também, diferente da radiofrequência, a gente trabalha esse creme específico, até para facilitar os nossos movimentos manuais, né? Então, um gel glicerinado, a própria glicerina, a gente se perderia e precisaria ficar reaplicando. Então, o creme na tecarterapia é muito característico, justamente porque traz uma importância e uma relevância aqui. Então, a programação ela é bastante simples, a gente não vai conseguir observar na tela, mas inclusive nós temos vídeos de treinamento já mostrando isso, então fiquem bem tranquilos. O equipamento pede para eu selecionar estética ou reabilitação, selecionei estética, depois ele me pergunta qual a área de tratamento, eu vou realizar em região abdominal, então pensando muito nessa questão de intuitividade, né, do produto, e aí ele me dá uma série de protocolos, ou eu posso ajustar manualmente. O ajuste manual, ele só me pede alguns parâmetros. Tempo de aplicação, que decorre muito de acordo com a técnica que eu vou aplicar ali, se uma drenagem, se uma modeladora, liberação miofacial, tantas coisas que a gente consegue fazer. Então, ajustamos tempo de tratamento. Intensidade. Antes de falar de intensidade, vamos falar no modo contínuo, modo pulsado, tá? Então, a gente consegue ajustar aqui o modo de emissão e, por exemplo, numa modeladora, eu poderia entrar aí com o modo contínuo para que eu possa usufruir do efeito térmico do equipamento, certo? Da tecnologia. A frequência do equipamento posso estabelecer em 0.6, 1.2 ou 2.4. Então, pensando em trabalhar diferentes profundidades de ação. E nós temos aí também a possibilidade de trabalhar várias frequências ao mesmo tempo.
né, várias frequências. 0.6 e 1.2, 1.2 e 2.4, as 3 frequências ao mesmo tempo, então fazendo essa questão da profundidade. E depois a intensidade que, como nós não utilizamos o termômetro infravermelho, usufruiremos aí e necessitaremos do feedback do nosso paciente. Por isso a sensibilidade é muito importante que para o modo contínuo ela esteja preservada. Certo? Bem trabalhado isso, nós aplicamos o creme, está um pouquinho geladinho. Aqui em São Paulo, gente, está bem nublado, está um tempo friozinho, né? Então, judiar um pouquinho aqui da nossa modelo. Aí a gente vai avaliando e verificando a quantidade, né, adequada desse creme. Depende do tamanho da área que nós vamos aplicar, e como eu escolhi uma área grande, com flancos e tudo mais, nós então utilizaremos aí os aplicadores maiores. A questão da pega para o profissional aqui é muito importante, então por isso que nós escolhemos trabalhar com esse tipo, né, de aplicador. Então ele se encaixa muito bem, perfeitamente a nossa mão, e fica fácil da gente trabalhar associando aí o movimento de massagem. Então aperto iniciar no equipamento e aí nós iniciamos a terapia. A terapia ela pode ser desde uma técnica de uma massagem relaxante, modeladora. Percebam que a minha mão também fica o tempo inteiro em contato com a pele do paciente. Inclusive é um processo onde eu consigo perceber também, nesse modo contínuo, o calor, né? Aqui eu posso trabalhar então desde movimentos bem lentos. É como se fosse a minha mão trabalhando, mas nós temos aqui um aplicador como anteparo da técnica. E assim nós conseguimos trabalhar justamente a técnica manual associada à termoterapia, à diatermia. Filma aqui. Esse tratamento ele é muito gostoso. Esse é fora de série. Essa máquina, eu fiquei surpreso com as várias opções que o fabricante, que a HTM disponibilizou na máquina. Uhum. E é uma máquina que vai ser usada numa clínica de reabilitação, vai ser usada numa estética, com muita segurança, isso que é muito importante. Vejo que a Aline está aplicando ali, o paciente está quase dormindo, quer dizer, não é aquela agressão, aquele perigo que tem da queimadura, do excesso térmico. Né? A mão vai sentindo a textura da pele, né? Essa adiposidade, é muito bacana. Olha, essa máquina ficou bacana mesmo. Gente, incrível, Jones. Muito obrigada. Obrigada, Aline. Olha, eu sei que ainda tem mais novidades com vocês, na verdade, mas eu agradeço muito você ter vindo, não diretamente de casa de BH, mas do Rio Grande do Sul, como você comentou, né? Obrigada, aprendemos muito. Eu tenho certeza que os profissionais de casa anotaram tudo. Obrigada, professor Jones. Muito obrigado. Obrigada, e viu? parabéns a vocês pelo sucesso do evento. Tá lindo, obrigada mesmo. Aline, também muito obrigada, mas eu vou contar contigo já
porque nós temos muita novidade ainda para contar para você, profissional. Seguinte, olha, eu gostaria, então, de pedir, nesse momento, o merchandising da HTM. Por favor. Nossa, quanta tecnologia, não? Sabe que às vezes eu fico pensando o quanto que nós profissionais podemos pesquisar e entender sobre as inovações. Eu estava pesquisando sobre a obesidade um dia desses e observei que a OMS ela mandou uma notificação que eu fiquei assim completamente chocada. Eu acho que vale dividir com vocês. Você sabia, colega profissional da saúde, estética, que obesos morrem mais no mundo todo do que pessoas passando fome? Esse dado que a OMS passa para a gente é muito sério. E eu vejo que é um dado tão importante para nós profissionais abrirmos os olhos e entendermos o quanto que cabe a nós esta responsabilidade de trabalharmos, de instruirmos os nossos pacientes, porque olha que informação que eu estou passando para todo mundo. Vou repetir, a OMS, Organização Mundial da Saúde, afirma que morrem mais pessoas obesas no mundo do que pessoas passando fome. Isso é muito sério. Tem aí a alimentação que não é bacana, tem aí todo um contexto que envolve. Imagine a possibilidade que nós temos de, literalmente, conquistar um paciente. Eu sugiro, mais uma vez, que você aproveite o momento das redes sociais. Quem esteve aqui conosco ontem, ouviu eu comentar que hoje os grandes astros e estrelas somos nós que podemos ter essa ferramenta de internet na mão, essa ferramenta de rede social que a gente pode literalmente falar sobre o nosso trabalho. Então, cabe a nós aproveitarmos literalmente e ter a participação completa dentro do nosso congresso, aproveitar tudo que o Grupo Estética In nos oferece para que a gente esteja preparado, para que a gente possa conquistar nossos pacientes e esse mundo que nos aguarda aí. Só com conhecimento a gente chega em algum lugar, tá bom? Então vamos continuar, porque é o seguinte, a Aline Canissais, ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o equipamento Skincare. E ó, se eu fosse você, eu ficaria ligadíssimo, porque vai ter sorteio. Aline, cadê você? Ana, muito obrigada, muita gratidão por ter passado a palavra para mim novamente, né? Essa manhã, então, muito feliz por ter passado um pouquinho para vocês a respeito da prática, um pouco, hein, gente, da prática em relação aí ao uso da tecarterapia aplicada à estética, diante de tantas possibilidades que nós temos, né? E agora vamos mudar um pouquinho o foco. Agora nós vamos direcionar a nossa atenção para um eletroestimulador, que, como a Ana disse, a grande surpresa, a grande novidade é que nós estamos trazendo esse equipamento que hoje realmente é o queridinho do profissional da estética, pela sua portabilidade, facilidade de uso. Ao final daqui da nossa conversa, que será bem rapidinha, nós sortearemos esse equipamento para todos aqueles que se inscreveram. Então, já tem um número, depois vocês vão ver como tudo isso vai acontecer. E
um de vocês será, então, um grande sortudo que levará para casa esse equipamento, que hoje ele é realmente tratado como o menor eletroestimulador, porém com muitas funções que nós temos no mercado nacional aplicado aí à estética. Aqui, gente, nós temos o Steam Care. Como eu falei para vocês, é um equipamento bastante portátil, o que permite, inclusive, que os profissionais, principalmente nesse período de pandemia, às vezes que já estão fazendo trabalho também, home care domiciliar. Ontem nós tivemos uma palestra incrível também, falando sobre atendimento domiciliar e colocando na mala, é um equipamento assim que acaba necessitando de pouco espaço, mas realmente incrível no que se diz respeito às suas funções, né? E quando a gente fala em funções, nós estamos falando em correntes elétricas terapêuticas que vão trazer realmente uma diferença nos nossos atendimentos estéticos. Então, esse pequeno equipamento de 2 canais de saída, onde nós temos aqui em cima canais voltados para correntes alternadas, ou chamadas de bifásicas também, e aqui para correntes polarizadas, né? A possibilidade, então, de trabalhar até 4 eletrodos ao mesmo tempo. Então, dependendo do tamanho do eletrodo, eu consigo, sim, trabalhar áreas grandes, corporais, como região abdominal, coxas, glúteos, com bastante tranquilidade. Não é porque ele é pequenininho que é um equipamento que deixa a desejar, muito pelo contrário. Então, a gente está muito acostumado com equipamento pequeno, correntes TENS e FES, o pessoal da fisioterapia está super acostumado com isso. Aqui, muito além, nós temos a corrente TENS, que é uma corrente trabalhada aí principalmente no tratamento analgésico, nós utilizamos muito na reabilitação. O FES, que é uma corrente citomotora, trabalha a função muscular, principalmente, também no atendimento reabilitação, em pacientes que estão aí em convalescência, se recuperando, né, que tem alguma alteração neuromotora, neurofuncional. Mas, a partir disso, nós falaremos das correntes que são realmente muito direcionadas para o atendimento estético. Entre elas, a High Force, que é uma corrente de 1000 Hz, onde você modula toda a parametrização, né, dessa corrente. Então, uma corrente de 1000 Hz modulada aí em 2000, 2 microsegundos, 4 microsegundos. Então, realmente fica à vontade, frequência de recorte, rampa de contração, tudo isso você determina. A corrente russa, tão conhecida, tão explorada, né, desde a década de 70 no atendimento estético também, onde nós trabalhamos aí uma corrente de 2.500 Hz, onde High Force, russa, trabalham principalmente excitação motora. Então, quando nós ali recebemos o nosso paciente e observamos que ele apresenta uma flacidez muscular, e isso determina completamente o resultado no nosso atendimento, porque quem dá forma ao corpo é o músculo, não é a gordura. Então, o olhar para a questão muscular é muito importante. Nós poderemos trabalhar aí N grupos musculares. Então, hoje, particularmente falando, o que a gente mais acaba observando de fraqueza muscular, de flacidez muscular, região abdominal, o músculo do tchauzinho, o tríceps, né? O bíceps também. A região anterior de coxa, adutores, posteriores de coxa, glúteos. Então, nós conseguimos realizar um bom trabalho em cabine, na clínica, home care, fazendo uso de eletroportáteis que nos garantem entrega de intensidade suficiente para gerar aí um efeito terapêutico, um recrutamento muscular bastante substancioso, que inclusive podemos associar, então, com exercícios ativos, com a contração muscular ativa. Isso pode se dar desde um movimento isométrico, né, onde existe contração, porém sem nenhum tipo de movimento, ou isotônico, que eu faço um movimento junto, oriento esse paciente a realizar o movimento junto, e inclusive evoluindo na terapia, trazendo aí o uso de pezinhos, de resistências externas, tá? Além da questão das correntes excitomotoras, o equipamento apresenta também corrente de eletrolipólise, que é uma corrente específica, trabalhada em baixa frequência, porém com uma duração de pulso grande, para que realmente a gente consiga induzir uma estimulação artificial do sistema nervoso autônomo simpático, onde eu quero, a partir disso, liberar catecolaminas e trabalhar diretamente na célula de gordura, promovendo esvaziamento
né, tirando o triglicerídeo de dentro da célula e disponibilizando para o sistema, sendo assim usado como fonte de energia. Então, nós conseguimos mobilizar essa gordura de dentro da célula, né? A partir disso, a gente pode, inclusive, na sequência, associar os exercícios para gasto energético. Nós temos também aqui, gente, as correntes polarizadas, tão conhecidas, tão difundidas, tão utilizadas, né? Corrente galvânica para ionização. Inclusive, na compra de alguns acessórios, vocês também conseguem realizar ionização facial, desencruste e eletrolifting sem agulha. O equipamento também apresenta microgalvânica, que é quando você consegue, junto a uma agulhinha, fazendo a lesão lá das estrias, das rugas, junto com a corrente negativa, vasodilatadora irritativa, vai promover um efeito terapêutico aí. E agregando fibroblasto para trabalhar e produzir mais colágeno e elastina, entre tantas substâncias. E nós temos também ela que voltou, que está super em alta agora, a microcorrentes, a MENS, que nós podemos explorar em praticamente todos os atendimentos, desde capilares, faciais, corporais, visando o restabelecimento da bioeletricidade tecidual, nos auxiliando demais em processos pós-operatórios, tratamentos de cicatrizes, celulite, enfim, amplas são as indicações desse tipo de corrente. Então, aqui, um equipamento portátil com tantas funções, TENS, FES, russa, high force, lipólise, galvânica, microgalvânica e microcorrentes, inclusive com 28 protocolos pré-estabelecidos, ou você pode salvar o seu próprio protocolo. Então, você, profissional, pode ajustar todos os parâmetros e salvar. Ele é portátil, então ele tem um clipezinho aqui atrás para colocar no jaleco, colocar, então, no paciente quando ele estiver realizando eletroestimulação. Inclusive, funciona a bateria e a fonte externa. Tá? Então, equipamento com display OLED, LCD, enfim, para garantir aí que os seus resultados sejam incríveis, além, então, de bastante fáceis de se conseguir. Agora, o nosso tempo já encerrou. O que nós faremos agora é o sorteio desse equipamento. Então, você, profissional, que fez realmente a inscrição, tem o seu número garantido. E agora a equipe toda vai girar no sorteador e veremos quem será o grande sortudo. E, gente, olha, já conseguiu. este Vamos lá, sorteio, gente. na verdade, a Grande própria Aline vai ganhadora, fazer. né, Volta para do ela, por Skincare gentileza. foi Maria Natália da Silva dos Santos, de Ceará. O estado tão querido que eu amo, sempre vou para lá ministrar aula. Maria Natália, parabéns, que você seja muito feliz com o seu novo equipamento e te agregue demais na sua terapia. Muita sorte, eu desejo para você, assim como aqueles que ficaram interessados, querem conhecer, explorar um pouquinho mais desse recurso, das tecnologias que incluem, assim como todas as outras que nós já falamos hoje, como a tecarterapia, a radiofrequência e tantos outros equipamentos que nós temos, basta entrar no nosso site, htmeletronica.com.br, acompanhe as nossas redes sociais também, Instagram, Facebook. Nós estamos lá constantemente disponibilizando informações, não só dos produtos, mas de informações que realmente vão trazer diferença aí no seu atendimento estético. Estamos super à disposição, nos enviem direct, nos contem o que vocês acharam, toda e qualquer dúvida em relação a qualquer equipamento nosso, estamos à disposição. Agradeço demais a oportunidade de ter estado com vocês aqui no período da manhã e que seja um grande evento. Um grande beijo e muito obrigada. Que maravilha, Aline, muito obrigada. Ai, que pessoa sortuda, não?